Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Estou aqui na cidade de Jarinu, interior de São Paulo, e hoje a gravação desse vídeo não é dentro do templo, mas é num lugar do céu aberto. Se tiver alguma falha, o áudio estiver um pouco longo, o áudio estiver um pouco ruim, eu peço desculpa a vocês que não estamos com o equipamento necessário. Esse mês de agosto é o mês chamado que é o mês da juventude. E especial no terceiro domingo do mês, no terceiro domingo do mês de agosto, é o Dia do Jovem. E eu quero, em primeiro lugar, parabenizar cada jovem, especialmente o jovem cristão, né? Nós comemoramos hoje esse Dia dos Jovens. E eu queria deixar uma palavra para os jovens, que está lá em 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Vós jovens sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês e tende vencido o maligno. E eu queria falar a respeito disso, das lutas dos jovens, das tentações dos jovens, mas ao mesmo tempo a força que um jovem tem. Quando o texto diz assim que jovens, vocês são fortes, não é apenas a força física. É lógico que o jovem tem mais vigor, tem mais saúde. É lógico que o jovem ele tem mais disponibilidade, até disponibilidade de fazer a obra de Deus. Mas está falando de uma força, de um potencial que o jovem tem quando está na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus e andando em santidade. Há uma força que tem que o maligno não pode vencer. E eu queria despertar você, jovem cristão. Há uma luta muito grande, há uma investida do inferno muito grande na vida do jovem, para colocar no jovem a ilusão do país distante. Quando você pega a parábola de Lucas 15, da parábola do filho pródigo, havia um jovem que estava descontente dentro da casa do pai, e ele quer sair da casa do pai, e a Bíblia diz que ele vai para um país distante. Há uma ilusão no coração de cada ser humano de conhecer esse país distante, de conhecer outros lugares, de conhecer como é o mundo. É muito comum de muitos jovens que chegam na adolescência, na juventude, sair da igreja porque quer conhecer as coisas lá fora, experimentar as coisas lá fora, ter novas experiências, ter novas amizades. E isso é uma ilusão. Como é bom quando o jovem ele busca andar em santidade, porque há uma força dentro dele e o maligno não pode vencer. Eu quero dizer para você, jovem, duas coisas. Lute para permanecer, que a palavra de Deus permaneça em vocês. Quando o apóstolo João escreve, ele fala assim: vós jovens sois fortes e a palavra de Deus permanece em você. Quando a palavra de Deus permanece na tua vida, há uma força, há um potencial de Deus, você pode ser um instrumento de Deus. Os grandes homens que mudaram o mundo, Deus usou desde a sua mocidade. Você pega o Billy Graham, que desde muito jovem pastor e foi um maior evangelista do século XX. A gente pega o grande líder, né, Martin Luther King, que na sua juventude Deus levantou, e Martin Luther King foi a pessoa que foi até hoje, lembramos dele, da força que um jovem tem. Grandes trabalhos, grandes ministérios, poderia citar aqui, grandes movimentos que começaram com jovens, Deus usando pessoas jovens para mudar o mundo. Eu louvo a Deus que aos 19 anos eu recebi o chamado de Deus para trabalhar na obra dele, e eu louvo a Deus, porque hoje eu vou completar 44 anos, mas toda a minha juventude, o meu vigor, eu trabalhei fazendo a obra de Deus, fui líder de jovens em muita igreja, fiz parte de lideranças de jovens na denominação batista, e eu posso dizer que eu usei o vigor da minha juventude para fazer a obra de Deus. Então o jovem, você é forte, e se você é forte é porque a palavra de Deus permanece em você. Talvez você está se sentindo fraco, talvez porque a palavra de Deus não tem permanecido em você. Busque a palavra de Deus, busque a Deus. Sempre é o dia certo de fazer a coisa certa. Não deixa eu daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando eu tiver isso, não, busque hoje. Volte hoje, que a palavra de Deus, volte à palavra de Deus hoje, volte a Deus hoje. E aí é a única forma de nós vencermos o maligno. Deixa eu dizer, sabe como acabou a vida de Salomão?
Salomão foi um jovem que desde muito cedo Deus começou a falar com ele. E Salomão, quando você lê 1 Reis capítulo 11, vai dizer que foi na velhice de Salomão que ele se desviou do Senhor. A Bíblia diz que na sua velhice o coração de Salomão não era mais totalmente do Senhor, como foi no tempo do seu pai Davi. Ele passou uma juventude no caminho do Senhor, quando foi na velhice ele se desviou. E quando ele escreve, o último livro que ele escreve é o livro de Eclesiastes. Ele já escreveu na sua velhice. E lá no capítulo 12, ele deixa uma recomendação aos jovens. Ele diz assim, jovens, ele fala assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e eu diga, neles não tenho nenhum prazer. O que aconteceu com Salomão é que ele deixou de buscar a Deus, a palavra de Deus não permaneceu mais no coração dele, ele se deixou se vencer pelas tentações, ele deixou se vencer pelo maligno, e ele termina a sua vida sem prazer, sem alegria, desmotivado. E ele deixa essa recomendação, ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque quando você se lembrar de Deus no dia da sua mocidade, você servir ao Senhor, quando você estiver lá na frente, você vai dizer, valeu a pena servir a Deus. Eu nunca vi um jovem que usou a sua juventude, o seu vigor na obra de Deus e se arrependeu, pelo contrário. Eu vejo muita gente, eu me lembro de ter batizado um senhor de 72 anos. E ele me diz assim, pastor, pena que eu conheci a Jesus tão tarde. Pena que eu gastei a minha juventude, que eu gastei a minha vida em coisas, em lugares longe de Cristo. Que pena, eu queria ter conhecido a Cristo mais cedo. Se você tem o privilégio de ser cristão, continue firme. Se você não é cristão, esse país distante, esse negócio de querer conhecer o mundo é ilusão. As pessoas se quebram, as pessoas ficam distantes, as pessoas não acham a felicidade, porque a felicidade está em Deus. É quando a palavra de Deus permanece em nós que tem a verdadeira felicidade. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe você e que Deus te dê forças para você buscar a Deus. E a palavra de Deus permanecendo em você, você vai ser um instrumento de Deus e você vai experimentar a verdadeira alegria. Deus abençoe você em nome de Jesus.